Nessa edição, vamos tratar também do Brasil se juntando à China para tentar resolver a guerra da Ucrânia. Antes, meu boa noite aos participantes da nossa roda hoje, começando lá por Brasília, pelo diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Rafael Lucchesi. Rafael, muito obrigado pela disposição de participar da roda e boa noite para você em Brasília. Boa noite, Wayne. É um prazer estar com você aqui. Daniel Hittner também em Brasília, boa noite. Thaís Herédia, querida, recuperando a respiração. E o Caio Junqueira aqui comigo no estúdio em São Paulo. Vamos lá. Lula disse hoje que a Janja, a filha do Alckmin e a do Arthur Lira compram, aspas, bugigangas internacionais, aspas. Não só ela, segundo Lula, aspas, a filha de todo mundo, aspas, compra. Com essas declarações, o presidente isolou o seu ministro da Fazenda na tentativa de tributar as compras em sites estrangeiros. Reportagem de Luciana Amaral. Mesmo à frente de um governo que busca mais receitas, o presidente Lula não demonstrou apoio à taxação das compras internacionais de até $50. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. Lula disse ainda que a taxação prejudica os mais pobres, enquanto os ricos podem viajar para o exterior e voltar ao Brasil com uma margem de isenção dos impostos nas compras. Como é que você vai por ali, as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando eu disse, eu falei pro Alckmin, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá, presidente. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro. A dúvida contrasta com a posição do seu próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é a favor da volta do imposto. Uma forma, segundo o ministro, de equilibrar a concorrência com os importados. A preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima. Hoje, as compras online internacionais abaixo de $50 só recebem a incidência do ICMS. O imposto de importação de 60%, e que é federal, só incide nas compras acima desse valor. O fim da isenção está previsto num projeto de lei que dispõe sobre um programa para a indústria automotiva e tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ao mesmo tempo, encontra resistências. Tanto entre os governistas quanto na oposição, existem grupos que querem que as compras nos sites estrangeiros continuem sem impostos, isso pensando em agradar suas bases eleitorais. No Executivo, a situação é parecida. A ala mais política vê a taxação como uma medida extremamente impopular e que pode prejudicar a imagem do governo. A quinta-feira foi mais um dia de articulações no Congresso para que o projeto de lei entrasse na pauta da Câmara, mas sem consenso. A apreciação da matéria ainda não tem data certa para acontecer. Temos agora também conectado conosco remoto o economista e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, Gabriel Barros. Obrigado, Gabriel, pela disposição de participar. Boa noite para você inicialmente. Começo por você, Rafael Lucchesi. Para nós que cobrimos muito política e economia em Brasília, é extraordinário ver como essa questão rachou as entidades empresariais, rachou os partidos políticos, rachou quase todo mundo. No ponto de vista da CNI, nós conhecemos. Agora, é tão importante assim a blusinha, Rafael? Olha só, vamos começar pela origem disso tudo. Nós temos o expediente das remessas postais, que é um expediente pessoa a pessoa. O Brasil tem muita gente que saiu na diáspora de morar em outros países, então era uma troca entre pessoas, normalmente entre familiares. Em 2010, eram 9 milhões de volumes. Esse ano, serão 229 milhões de volumes. Isso que era uma relação pessoa a pessoa se tornou uma venda comercial disfarçada, logo uma fraude. O que está se discutindo, por um aspecto de popularidade, é uma fraude. Então, usando a expressão do ex-governador da Bahia, Octávio Mangabeira, pense num absurdo. Parece que nós temos um precedente num absurdo. Porque é claro que o imposto, o nome já diz, é imposto. Ninguém quer pagar. Agora,
o Brasil talvez produza a única jabuticaba do mundo, que é um país em que você dá vantagens competitivas para a importação de produtos. Porque os países, os estados nacionais, protegem os seus sistemas produtivos e empresariais locais. Porque esses sistemas vão gerar investimento, vão gerar empregos, salários, vão pagar tributos. Os tributos são importantes para ter hospital, escola, estrada, infraestrutura. E tudo isso é a base do bem-estar. Quando nós só olhamos para o benefício do consumo, nós esvaziamos muito esse debate. E não são as blusinhas. Vamos ser razoáveis na análise. O grosso dessas importações são de setores que o ticket médio é de R$160. E nós estamos tratando agora de $50, que é R$250. Então, não é algo desprezível, é algo que tem centralidade, tem importância e que já provocou prejuízos. Rafael. Nós já tivemos uma perda de mais de 230 mil postos de trabalho. São quase 800 mil pessoas impactadas, pegando que cada família tem 3,5 de pessoas, o multiplicador, por favor. Rafael, não, você fez uma citação quase literária, um antigo governador da Bahia, Otávio Mangabeira, que falava do próprio estado dele, nossa queridíssima Bahia. Eu sou meio baiano. Quando diz, pense num absurdo, já teve na Bahia. Você, ao falar isso, você está dizendo o seguinte, pense num absurdo, já tem no Brasil. Gabriel Barros, é a incapacidade de discutir racionalmente o que o Rafael Lucchesi expôs como benefícios e prejuízos das políticas de proteção e de incentivos, é esta incapacidade de discutir racionalmente o assunto que nos colocou na situação de blusinhas ou votos? Eu acredito que sim, William. A gente tem dado vários sinais de que a política econômica ela não consegue caminhar na direção da racionalidade, né? A busca sempre é por um atalho para manter uma popularidade em alta e a racionalidade fica de lado. A gente, inclusive, viu isso do próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ontem na Comissão de Finanças e Tributação, tratando de um outro tema, onde faltou racionalidade para o próprio ministro da Fazenda. Então, assim, acho que o governo como um todo carece de uma racionalidade para, de fato, resolver os problemas estruturais que o país tem. Acho que essa questão da tributação das compras até $50 é apenas mais um exemplo dessa carência de racionalidade que permeia todo o governo. Daniel Ritter, deixa eu começar com você para a Thaís poder recuperar a respiração. Ela passou 2 horas apresentando no Prime e ela está pensando em algumas coisas. Eu conheço o jeito dela. Ela fica sentada aqui do meu lado, eu vejo o body language dela, ela está pensando em algumas coisas. Mas eu queria o seguinte, em que pé está essa discussão, Daniel? Que ela rachou os partidos, rachou o próprio PT, rachou setores do governo, rachou setores empresariais e os seus, digamos, as suas capacidades de articulação dentro do Congresso. Bom, rachou o próprio governo, mas o governo vai dizer que não, né? O governo vai dizer, a Fazenda vai dizer que não, que está alinhada com o presidente, com a primeira-dama, com a ala política, que é contra a taxação das blusinhas, das compras internacionais. Mas aí, William, é mais ou menos como a história aqui da minha cachorrinha, que foi resgatada, sofria maus tratos, coitadinha. E aí uma vizinha minha, quando identificou essa cachorrinha, que ela sofria maus tratos, chamou a polícia ambiental para entrar numa casa que estava abandonada. E a polícia ambiental falou o seguinte, a gente não pode entrar nessa casa sem mandado judicial. Mas se você quiser chamar o chaveiro e entrar aqui e resgatar a cachorrinha por sua conta própria, a gente não vai reclamar, não. Então a situação do Ministério da Fazenda, da equipe econômica, é mais ou menos isso, né? Nós não vamos defender a taxação. Mas se o Congresso quiser estabelecer o fim da taxação, excelente. Como de resto é o que quer, no fundo, boa parte do governo, inclusive a ala política. O problema é que isso pega mal. Pega mal antes de eleições, inclusive. Então é esse um pouco o ponto. Agora, introduz um elemento na discussão, e aí é uma provocação ao Rafael, que é o seguinte, eu já cansei de ver aqui a indústria, não estou dizendo necessariamente a CNI, batendo muito e com razão em jabutis que são aprovados, por exemplo, num projeto qualquer, aumentando as contas de energia.
E aí tem uma gritaria de por que se aprovou um jabuti no meio do projeto que tratava de outro assunto. Será que não é inadequado, num projeto que trata de novo regime automotivo, estamos falando disso, estímulo à indústria automotiva, aprovar fim da taxação para as blusinhas? Passa a palavra para o Rafael, né? Ele fez a pergunta para o Rafael. Posso responder. Veja só, o Congresso ele tem essa dinâmica. Agora, o que a gente não pode fugir é da essência dessa discussão. O que a CNI defende não é só a CNI, a CNC, a CNA e todas as centrais sindicais. Então, note bem que existe um consenso entre as entidades representativas do empresariado e do setor laboral, ou seja, se não um consenso, uma grande hegemonia em torno desse tema, que é o conceito de justiça tributária. Ou seja, por que o Brasil vai criar uma desigualdade entre quem produz e paga tributos no Brasil para quem produz e vai pagar menos tributos para importar? É uma desigualdade que ela não é muito racional, é absolutamente irracional. Não tem por que um país dar incentivos para esvaziar o seu tecido econômico, para reduzir os empregos. E está deslocada a discussão de que quem mais consome esses produtos são as pessoas de baixa renda. Isso não é verdade. Não é verdade. Só 18% das pessoas de 1 e 2 salários mínimos consomem essas entregas internacionais. 41% dessas entregas são pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos. E é claro que, se nós analisarmos essa situação, é muito mais razoável que esse consumo seja da classe média, da classe A e B. Então, nós estamos produzindo uma desigualdade que impacta nas empresas brasileiras. E qual é a consequência lógica disso? Como são atividades econômicas, tanto no varejo quanto na atividade industrial, que são intensivas em trabalho, o emprego desses segmentos paga 1 ou 2 salários mínimos. Então, olha o que está acontecendo. É o contrário do que está sendo dito. Nós estamos criando um impacto em que brasileiros de baixa renda estão perdendo seus empregos para que estratos de maior renda possam comprar produtos internacionais que pagam menos tributos. Rafael. Não é apenas a equidade tributária. Todos os países colocam uma proteção tributária. O que está acontecendo hoje na agenda dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, é uma clara proteção contra a invasão de produtos chineses, Rafael, de maneira unilateral. Não, é que você está entrando num outro campo no qual nós vamos entrar também. Eu queria dar oportunidade a Thaís e ao Caio, que até agora não falaram uma só palavra no programa, e eu vou deixar essa tua questão de pé, porque ela me parece essencial também para entender o que vai acontecer com a economia brasileira. Como é que a gente vai enfrentar a onda de protecionismo lá fora, Thaís? William, primeiro eu queria chamar um caráter aqui, sendo a mulher da roda, né, dessa pecha de que são as mulheres consumistas de bobagem, né, e que compram, e que, portanto, as filhas todas que são... Mas nenhum dos homens aqui nessa roda falou isso. Não, do presidente, não, eu estou dizendo... Não, do presidente dizer, a filha do Lula, a filha da Janja, a filha de não sei quem, a filha do Arthur Lira e tal, todo mundo compra. Então, só para deixar registrado aqui o meu protesto, mas... Eu, por exemplo, adoro uma bugiganga, vivo comprando. Né? Tá bom, eu sei, por isso que eu estou dizendo. Eu tenho 2 filhos homens que não são consumistas, mas adoram uma bugiganga. Mas acho que o ponto aqui é só não colocar isso como uma coisa exclusiva das mulheres. Bom, está registrado o seu editorial, estamos todos endossando. Imagina se a gente vai falar algo errado. Então, tá vendo que poder... Vai, Thaís, eu estou te atrapalhando. Mas vamos lá. Não, eu quero trazer um tema aqui, que depois eu vou passar a bola para o Gabriel, porque no centro dessa discussão, por exemplo, tem a questão arrecadatória. Você chamou
chamou a atenção aqui, né? A pauta ou a premissa da política econômica adotada pelo ministro da Fazenda é a arrecadação, é aumentar a receita. Portanto, então, é como se a taxação das blusinhas fosse resolver um problema de arrecadação. Não vai porque, primeiro, no volume que é importado hoje, significa até 3 bilhões de reais. Isso não vai ajudar, não vai resolver a vida do déficit fiscal brasileiro. E é um volume que é volúvel, porque aconteceu já. Assim que os impostos, o ICMS passou a ser cobrado das compras, porque hoje os estados estão arrecadando sobre essas compras. Quem não está arrecadando é o governo federal. Então, assim que o ICMS passou a valer, as compras diminuíram. Quem sabe se quando começar a valer o imposto federal, as compras também não vão diminuir, a base diminui. Então, até a questão arrecadatória, eu acho que ela não é exatamente o valor da arrecadação, eu acho que é mais o sistema. Qual é a escolha da política econômica? É proteger a indústria nacional ou proteger a indústria externa? É fazer caixa ou é apenas criar uma questão regulatória? Não, só o que eu coloco é que eu vejo tá tudo errado. Tudo errado em termos de engrenagem política, em termos de articulação política, em termos de estratégia política. A Fazenda sempre defendeu essa taxação, com o aval do Palácio do Planalto. As informações que a gente tem é que depois de uma rejeição e de uma oposição da primeira-dama, o presidente da República reviu isso, criou uma saia justa para a Fazenda. Esse debate entra no Congresso por meio de uma emenda dentro de uma política do setor automotivo. Um dia seguinte, do próprio presidente da Câmara criar os grupos de trabalho para a regulamentação da reforma tributária, que é onde esse assunto deveria ser tratado seriamente, num debate que, ao fim e ao cabo, está todo mundo jogando para depois das eleições. Está tudo desconectado, né, aparentemente. A percepção do Palácio, a própria percepção dos setores produtivos de fazer via uma emenda, e aí entra o presidente da Câmara, aí não tem uma racionalidade, eu não estou falando em termos de racionalidade tributária, eu digo de racionalidade política. É isso aí que parece mesmo uma bugiganga. Exato, uma geringonça, né? Um geringonça em Portugal funcionou. Isso. Eles inventaram a geringonça que funciona, nós estamos inventando a bugiganga que não funciona. Mas eu queria passar ao Gabriel agora a palavra com a seguinte observação, Gabriel. Na exposição que o Rafael Lucchesi fez, 2 vezes, das 2 respostas dele, ele desenhou o mesmo argumento, que é o seguinte: o que na verdade é o problema é qualquer falta de estratégia e de definições sobre como que impostos protegem ou, na verdade, expõem e prejudicam setores produtivos nacionais. É essa a questão? Eu entendo que sim, William, porque ficou claro na exposição do Rafael que tem um problema de que a ausência da tributação ela é regressiva, né? A ausência da tributação beneficia chamadas de maior renda. Então, não tributar mantém a regressividade dessa isenção. Então, para um governo que se ancora na narrativa de que está aí para diminuir a regressividade do sistema tributário, o fim dessa isenção deveria ser algo positivo, né? Mas, no entanto, como o Caio colocou, está tudo errado, né? Não se tem debate de mérito sobre a decisão. Se tem um debate sobre a conveniência política da decisão de tributar ou não, né? De olho na popularidade. Então, são atalhos que o governo vai buscando para não perseguir uma política econômica racional que discuta o mérito das coisas. E sim atalhos sempre de olho na popularidade. Se prejudicar a popularidade, a gente muda a convicção. É um governo que não tem convicção. Ele está sempre de olho e se apoiando na popularidade para tomar decisões. Por isso que essas posições contraditórias, inclusive, do Ministério da Fazenda, que já defendeu, agora já não defende com tanta ênfase, fica esse debate, essas idas e vindas de narrativa, quando, na verdade, a decisão é muito mais apequenada do que parece à primeira vista. Daniel está me pedindo a palavra. Corroborando o "tá tudo errado", mencionado aqui 2 vezes, a gente viu um movimento explícito de chantagem da Câmara ao governo com base naquilo que a Thaís falou.
não são só 3 bilhões, a gente não vai resolver o problema de arrecadação com a taxação dos importados. Muito bem. O que fez a Câmara ontem à noite? Então, já que isso não vai resolver o problema fiscal, vocês estão diminuindo a importância da arrecadação, então vamos fazer o seguinte, em vez de taxar os importados, para ter isonomia tributária, vamos isentar os nacionais. E aí sabe-se lá quanto, a conta vai para o contribuinte, e sabe lá quanto nós vamos perder. Mas a Fazenda não está dizendo que não é tão importante mesmo? E isso acuou o governo hoje, assustou a Fazenda logo no início da manhã, porque foi uma emenda colocada ontem à noite, e isso sim é jogar a conta, é a Câmara jogando a conta para o contribuinte. Nada mais do que uma forma de negociar e tentar emplacar sua posição. É uma boa ideia essa emenda, Rafael Lucchesi? Olha só, ela é só insustentável, por óbvio, né? Porque se todos os setores tiverem isenção tributária, como é que nós vamos ter o Estado brasileiro, que não é barato? É claro que o princípio da justiça tributária é o principal ponto que nós, da CNI, que o setor empresarial, defende. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a responsabilidade de entender como funciona o Estado brasileiro, qual é o custo dele e como ele será mantido. E veja só, nós temos 3 bi, mas isso significa 15 bilhões de valor. E é importante ver, Thaís, que não pode, o cenário não é de diminuir ou aumentar. Se nós pegarmos o que está acontecendo, é que nem o Rio, tem um único sentido. Em 2018, eram 70 milhões de volumes que ingressaram no Brasil. Em 2023, 207 milhões. E esse ano, a previsão, são 230 milhões. Então, é um cenário crescente de impacto que vai desorganizar. E muito justa a sua preocupação com as mulheres. Mas se nós tivermos uma preocupação verdadeira com as mulheres, nós vamos ver que nesses segmentos, 65% da força de trabalho são mulheres. O maior impacto feminino, se a gente está buscando uma justiça para as mulheres, é a proteção do emprego delas. Até porque também é da família dessas mulheres, que vão se traduzir em 800 mil pessoas que já perderam o emprego. E esse processo de perda de postos de trabalho é ainda maior. E aí eu não entendo o conceito do que é popularidade. O que é melhor? Consumir produtos ou assegurar emprego? O que dá mais popularidade? Eu acho que está faltando mais consciência e informação nesse debate. Rafael. Porque é exatamente o inverso. Eu acho que o Caio usou uma expressão boa, tem muita coisa errada nesse debate. Se a gente for pensar em popularidade, é mais racional, é mais consequente e mais lógico se defender o emprego. Ao mesmo tempo, como nós vamos assegurar que haja escola pública, estrada, hospital, mobilidade urbana sem Estado? Rafael. Nós vamos esvaziar a estrutura fiscal, porque não faz o menor sentido você dar mais apoio para importar produtos do que a carga fiscal que você cobra das empresas brasileiras. Rafael, a carga fiscal das empresas brasileiras é 45% e os importados 17%. Rafael. Sabe aonde isso existe no mundo? Em lugar nenhum. Rafael, é só que a sua provocação é excelente, por isso que eu interrompi algumas vezes, perdoe. Caio, a provocação é o repórter político. O governo não sabe, na verdade, o que é popularidade? Foi isso que o Rafael está dizendo. Não, se pegar os dois pontos que ele coloca, que o Rafael coloca, emprego versus consumo, se a gente resgatar toda a história política do PT, os governos do PT, expansão de consumo, expansão de crédito, tem sempre essa lógica do consumo no curto prazo, e o consumo gera uma sensação de bem-estar imediato que acaba fazendo uma ligação daquela pessoa /eleitor com o governo que proporcionou aquilo. Né? A captação do emprego, eu acho que em termos macro, evidentemente que a criação de empregos gera também esse bem-estar, mas eu acho que nessa cabeça de governo, do governo PT, da história política do Partido dos Trabalhadores nos governos, o estímulo ao crédito é uma máxima presente
desde sempre, e acho que está presente como conceito nesse debate também. Obrigado, Caio. Eu queria agradecer a você, Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, pela participação aqui. Nós vamos trocar agora o segmento do programa e dar a você meu boa noite. Obrigado a vocês, obrigado, William. Você gera muito bem o debate, sem nenhum problema com relação às interrupções. É isso, Rafael. Eu sempre fico com pena, porque eu sei que as pessoas têm muita coisa para dizer. Obrigado mais uma vez, Rafael. Boa noite. Boa noite.